Olá, vamos discutir um pouquinho sobre fototerapia em harmonização orofacial. O uso dos LEDs e dos lasers nessa área é bem importante, e quando a gente entende a forma como as luzes vão agir nas nossas células, a gente percebe que realmente tem uma importância e tem uma fundamentação biológica grande a utilização de LEDs e lasers em harmonização em dois aspectos, tanto no aspecto de bioestimulação, como no aspecto de fototerapia antimicrobiana, em que, na verdade, nessa fototerapia antimicrobiana, a luz não vai agir nas nossas células, mas sim em micro-organismos que estejam causando alguma patologia na nossa pele, ou uma infecção, que não deixa de ser uma patologia, em decorrência de um procedimento de harmonização orofacial. Nesse momento, a gente vai discutir somente a ação das luzes no nosso corpo, que a gente vai chamar então de fototerapia, e a definição de fototerapia é uma terapia com as luzes artificiais que podem exercer várias ações no nosso corpo. Aqui a gente tem uma foto de uma criança recém-nascida com icterícia, e que a luz azul é usada para favorecer o tratamento dessa condição. Então, essa área é uma área médica. Na nossa área, a gente vai estudar, então, como essa luz vai ser importante para a questão de bioestimulação tecidual. Esse slide, ele está, né, é uma referência aqui da Marta Ribeiro, e a gente pode resumir a ação das luzes, tanto em nível visível, que seria a luz vermelha, como a radiação infravermelha, ou o laser infravermelho, ou a luz infravermelha, que vão ter ações nas nossas células em diferentes locais, mas que no final essas atuações, essas ações, elas vão favorecer a proliferação celular. Então, a luz vermelha ela vai agir diretamente na mitocôndria, que vai acabar levando a alterações no citoplasma, na membrana celular, no núcleo gerando uma proliferação celular, um estímulo para a proliferação celular. E a radiação infravermelha ela vai ter como cromóforo uma substância que está presente na membrana celular, que também vai, no final, gerar um estímulo para a proliferação celular. Então, aqui a gente tem um exemplo da mitocôndria, uma foto de uma mitocôndria, que ela vai ser estimulada diretamente através de uma reação que existe com um composto que vai estar presente nessa mitocôndria. Quando a gente aplica a luz, vai existir, então, um processo fotoquímico nessa mitocôndria, em que vai haver o estímulo para a produção de energia. O estímulo da produção de ATP, que é a nossa fonte de energia, é capaz de estimular um aumento do nosso metabolismo celular, e é esse aumento do metabolismo celular que faz com que as nossas células aumentem de atividade. Então, quando eu aplico em uma área de tecido conjuntivo o laser vermelho, ele vai ter o potencial de estimular os fibroblastos a produzirem colágeno. E se eu coloco o laser vermelho em uma área de tecido epitelial, existe um aumento da mitose dessas células epiteliais, o que vai favorecer o reparo. Como é que essa questão mitocondrial se relaciona com o envelhecimento? E como é que a gente pode, então, beneficiar as nossas células senescentes com a fototerapia? Desses quatro exemplos aqui, esses quatro itens que estão colocados nesse slide, eles falam que a gente vai ter envelhecimento decorrência de fatores genéticos, de fatores fisiológicos que são intrínsecos entre as pessoas, de diminuição dos níveis hormonais e da própria proliferação celular, que vai acontecer com a idade, porque à medida que a gente tem uma diminuição dos hormônios que estimulam essa proliferação celular, a gente vai ter baixa na nessa questão da divisão celular. Existe a teoria dos telômeros, de que eles encurtam e por isso as células acabam sofrendo as alterações decorrentes do envelhecimento. E as alterações mitocondriais, elas também estão relacionadas com as alterações de senescência ou de envelhecimento.
No momento, então, que o laser pode estimular diretamente as mitocôndrias, a gente já tem aí um indício de que o laser terapia, mesmo de baixa potência, vai ter uma ação nas nossas células. Um outro item importante é que nós envelhecemos em decorrência do acúmulo das espécies reativas de oxigênio, que vem em decorrência do nosso próprio metabolismo, mas que tem a ver também com outras situações, principalmente a radiação ultravioleta no nosso rosto. O laser, ele tem a capacidade de favorecer as reações de antioxidação através de mecanismos que estimulam as nossas enzimas, e esse é um efeito até sistêmico que o laser pode ter, que a gente vai discutir num dos últimos itens dessa apresentação. Então, quando a gente estuda o envelhecimento e quando a gente estuda o laser, a gente vê que existe uma justificativa biológica para o uso de fototerapia em harmonização orofacial. Para as pessoas que possam ter preconceito e que às vezes não conseguem acreditar que a luz pode ter um efeito no nosso corpo, a gente dá esses 4 exemplos, né? Primeiro que a fotossíntese, ela é uma reação que acontece através da luz do sol sobre uma substância chamada clorofila, que é um cromóforo, algo que reage a essa luz. E a partir da fotossíntese, a gente tem, então, a possibilidade de formar, por exemplo, glicose para que essa planta sirva até de alimento para nós. Então, a fotossíntese é uma reação que está relacionada à luz. A relação entre a vitamina D e a luz solar, ela também vai estar presente porque a radiação ultravioleta, ela também é importante para que a gente te forme a vitamina D. E é uma reação, então, mediada entre a luz, relacionada entre a luz solar e o nosso corpo. A luz solar, o excesso dessa radiação ultravioleta, ela pode gerar, então, uma condição que é uma mutação nas nossas células para proporcionar o câncer de pele. Então, a gente tem mais um exemplo de como luzes podem modificar as nossas células, inclusive causando mutações do nosso DNA. E a odontologia, ela vive há muito tempo fazendo reações que são relacionadas com luzes, né? A fotopolimerização de materiais faz com que, através da luz, exista modificação naquele material e, geralmente, as resinas usadas em restaurações, elas podem, então, ser fotoativadas, e é por isso que a gente tem também um outro exemplo de que luzes conseguem gerar reações químicas. Então, a gente vai entender o que é luz. Luz, ela é um tipo de radiação eletromagnética que existe na natureza e que a frequência das ondas dessa luz, que é uma radiação, ela é visível ao nosso olho. Então, eu tenho um espectro de luzes que vai estar relacionada a uma frequência dessas ondas de radiação eletromagnética, que vai do violeta até o vermelho. Então, as luzes têm comprimentos de ondas diferentes e o nosso olho consegue perceber em formato de cor, né, no formato das cores, essas luzes que são visíveis ao nosso olho humano. Mas a luz visível, ela é uma parte desse conjunto de radiações que são chamadas ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho 7 tipos de ondas que existem na natureza, que são, como eu posso dizer, que elas existem associadas a alguns fenômenos da própria natureza. Então, eu tenho a possibilidade de ter ondas de rádio, que têm um grande comprimento de onda. Eu tenho os micro-ondas, que têm um comprimento de onda já um pouco diferente. E a gente vai ter, então, na sequência, infravermelho, luz visível, luz ultravioleta, raio-x e raios gamas, em que o comprimento de onda fica sendo menor, ou seja, tem uma frequência maior
essas ondas eletromagnéticas. E a luz visível, ela vai ser, então, uma parte, né, dessas radiações eletromagnéticas. O infravermelho seria um tipo de onda que não é perceptível pelos nossos olhos, de alguns animais sim, mas dos nossos olhos não, e que esse infravermelho ele pode ser utilizado também em aparelhos de LEDs ou de lasers, é muito mais comum a parte de lasers, para ter determinadas ações. Só que a gente não vai conseguir perceber essa luz, já a luz vermelha, quando é transformada em laser vermelho, a gente consegue perceber, assim como no espectro de outras cores visíveis, mas a gente também não consegue ver a luz ultravioleta, que está na luz solar, porque a gente vê então a luz solar de outra forma, mas a gente vai ter então a possibilidade também de ter até aparelhos que desenvolvem, né, que potencializam essa luz ultravioleta, por exemplo, para fazer esterilização, desinfecção de alguns materiais. Sendo que até das ondas de rádio até a luz visível, essas radiações ou essas ondas, elas não são consideradas ionizantes, elas não vão causar mutações no nosso DNA. As luzes que têm um comprimento de onda cada vez menor, a partir do ultravioleta, passando pelos raios-x e pelos raios gamas, essas radiações, elas já são, então, com um potencial de destruir, um potencial nocivo para destruir ali o equilíbrio das nossas células. Então, as radiações eletromagnéticas, elas podem ter comprimentos de ondas maiores, sem causar dano, e comprimento de ondas menores. Então, cada cor, por exemplo, aqui a gente tem as luzes no espectro visível. Então, essas cores, eles têm frequências diferentes e têm comprimentos de onda também diferentes. Então, a luz vermelho tem uma frequência em torno de 480 e um comprimento de onda em torno de 600, que vai até 700. A diminuição do comprimento de onda gera, então, está relacionada a um aumento dessa frequência. Mas, geralmente, a gente não fala em luzes através da sua frequência. As luzes, elas são mais conhecidas, né? Elas são mais faladas em relação aos seus comprimentos de onda, tá? Mas existe, então, a relação entre frequência e comprimento de onda. E a gente tem que entender um pouco, então, que no em torno de 400 a gente vai ter, então, violeta ou azul, e a partir dos 600 a gente vai ter o comprimento de onda na faixa do vermelho. E acima desse comprimento de onda, a gente tem, então, os infravermelhos, e abaixo desse comprimento de onda, a gente começa a ter a luz ultravioleta. Então, em resumo, até a luz violeta, que é a visível ainda, eu não tenho radiações ionizantes. A partir do ultravioleta, essas ondas já são consideradas radiações ionizantes, têm comprimento de onda menor do que os 400 nanômetros, e elas conseguem, então, atravessar a membrana nuclear, causando mutações no nosso DNA, diferente aqui das radiações não ionizantes. Então, isso é para a gente entender que luzes e LEDs, no comprimento de onda do infravermelho e no comprimento de onda da luz visível, não tem a capacidade de gerar alterações mutagênicas nos nossos tecidos. Luz ultravioleta já não vão ser usadas para fins de fotobiomodulação, no que diz respeito à harmonização orofacial, ou induzir reparo, ou induzir regeneração tecidual, assim como a gente não vai ter também o uso de raio-x ou raios gamas para promover esse tipo de reparo. A gente vai ter outras utilidades dessas radiações ionizantes. Os raios gama, por exemplo, eles são radiações
né, que tem fótons altamente energéticos, que têm uma alta frequência, um baixo comprimento de onda, que também não são visíveis aos olhos humanos e têm um efeito biológico indesejável. E, como curiosidade, foi o raio gama que fez com que o Dr. Banner se transformasse, então, no Hulk. Raio-X, a odontologia já conhece as aplicações, né, em área de saúde para esse tipo de radiação. Ela é considerada ionizante, é por isso que a gente tem cuidado, né, vários cuidados ao usar, ao manipular os aparelhos de raio-x. Tem comprimentos de ondas pequenos, não são visíveis aos nossos olhos, tem os efeitos biológicos indesejáveis e acontece artificialmente quando existe uma máquina que produz essa colisão dos feixes de elétron com alguns metais. E aí a medicina ou a odontologia utiliza, né, então esses raios e esses elétrons para sensibilizar então determinadas substâncias e aí a gente tem então as imagens radiográficas. Então, luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao nosso olho. Luzes ultravioleta ou radiações ultravioleta não são luzes visíveis, assim como radiações no aspecto infravermelho, tá? A gente também vai diferenciar o que é aparelho de luz e aparelho de ultrassom, porque são ondas diferentes, tá? São ondas que têm uma parte física diferente. As luzes geram o que se chamam ondas eletromagnéticas e os ultrassons geram ondas mecânicas. Então, eles têm diferença, então, que tipo de onda seria entre esses aparelhos, né? São ondas de diferentes frequências que transportam energia, mas não matéria. Então, fóton é a partícula elementar que compõe a luz, que não possui massa e que transporta energia. Então, a luz tem uma quantidade de energia que vai estar relacionada, então, a esse composto aqui, vamos dizer, com essa estrutura chamada fótons. Todas as radiações eletromagnéticas vão ter essa parte energética que vão ser fótons. E esses fótons, eles então são diferentes de acordo com o tipo de luz que é fabricado. Na luz comum ou na luz halógena, a gente vai ter um conjunto de fótons de diferentes comprimentos de onda, que seria a luz branca, e essas luzes, essa luz, essa radiação, ela aparece em diversas direções. Os LEDs também são um conjunto de vários comprimentos de onda, não é específico de uma determinada cor, né, ou de um único comprimento de onda, e o laser ele tem vantagens em relação ao LED, porque o laser promove o aparecimento de luzes que têm um único comprimento de onda e numa mesma direção. Então, essas propriedades vão fazer com que eles tenham alguns efeitos terapêuticos ou algumas determinadas aplicações diferentes do LED, diferente da luz halógena. Então, o laser representa um aparelho que vai amplificar a luz através dessa emissão de radiação estimulada. Um aparelho que vai produzir um feixe de luz usando uma fonte de energia e vários espelhos refletores nesse aparelho de laser. Então, ele vai pegar uma substância que pode ser de origem sólida, líquida ou gasosa, que seria aquela substância que vai gerar o feixe de luz. Exemplo, rubi, líquidos, alguns líquidos que tenham corantes ou dióxido de carbono, eles vão ser estimulados para emitir fótons, que seriam, então, essas radiações eletromagnéticas que podem estar, então, relacionadas com as luzes visíveis ou a luz invisível, que seria aquelas no aspecto infravermelho. Então, eu vou ter substâncias que vão ser estimuladas e esse aparelho de luz vai amplificar, de laser vai amplificar essa luz.
E a grande vantagem do laser é que esses aparelhos eles vão gerar luzes com a mesma cor, porque vão ter o mesmo comprimento de onda, luzes que ficam na mesma direção e são luzes que são chamadas de coerentes. Os fótons eles estão em sintonia no tempo e no espaço. Então, quando eu tenho um aparelho de laser, geralmente ele vai produzir um único tipo de cor. Quando a gente tem um aparelho que produz vários tipos de ondas em frequências, é porque tem várias substâncias que estão sendo estimuladas para produzirem cores, né? Ou radiações com comprimentos de ondas que são chamados de luzes, em frequências diferentes ou em comprimentos de onda diferentes. Um exemplo aqui dessa tabela que está na internet é que, de acordo com o elemento, né, que a gente viu que pode ser sólido, líquido ou gasoso, a gente tem a geração de um determinado comprimento de onda. Então, o cloreto de xenônio, por exemplo, ele vai gerar uma luz no comprimento da ultravioleta que a gente não vai enxergar. O argônio pode gerar luz azul ou verde e lasers de rubi, por exemplo, vão gerar lasers com luzes vermelhas, tá? Que ficaria na faixa do 690, que seria a faixa da luz vermelha. E faixas de comprimento de ondas diferentes, né, maiores, o dióxido de carbono, por exemplo, consegue gerar um laser infravermelho. E o LED é um aparelho que também vai gerar luzes, mas essas luzes elas vão ter um comportamento diferente dos aparelhos de laser, porque geralmente elas são policromáticas, não se forma um único comprimento de onda. Ele tem geralmente são aparelhos que vão gerar luzes em baixos comprimentos de onda. Essa luz não é coerente e a intensidade da luz pode diminuir com a distância do aparelho em relação ao local de aplicação. Daí eu tenho, então, aparelhos de lasers, mas eu vou ter uma outra característica que vai fazer com que eu escolha um ou outro. De acordo com a potência, tá, do laser, com a quantidade de energia que essa luz vai ter, eu vou ter um equipamento, então, de alta potência ou de baixa potência. Isso não está relacionado com a cor da luz, com o comprimento de onda que esse laser produz. Isso está relacionado com a energia que essa luz tem. E aí os aparelhos de alta potência, eles geralmente vão atingir temperaturas altas e eles vão ter um efeito no tecido que são os efeitos chamados ablativos, que a carbonização, vaporização, cauterização ou até o corte de tecido, o exemplo seriam os lasers cirúrgicos, e esses lasers eles vão ter uma potência acima de 1 watts. Os aparelhos de baixa potência, que são os responsáveis pela fotobioestimulação, eles não têm um efeito térmico considerável, e são aparelhos que eles estão em torno de, no máximo, 500 miliwatts ou meio watts. E um exemplo é esse laser de arseniato de galho e alumínio, que vai gerar, então, os, é, as luzes, né, de baixa potência, porque o aparelho responsável por gerar o laser faz com que seja, então, em potências menores do que os lasers cirúrgicos, tá? Então, a potência de um laser está relacionada à quantidade de fótons que tem naquela luz. Quanto mais fótons, maior a potência. E essa potência vai ser medida em watts ou miliwatts. Lembrando que 1 watt corresponde a 1000 miliwatts. Os aparelhos vão ser, então, diferentes. Aparelhos de lasers vão ter potências diferentes. Por exemplo, apontadores de professores, para apontar aquela luz vermelha, são aparelhos de baixíssima potência. Então, tão baixa potência que não vai ter nem efeito biológico. Tá? Você precisaria usar várias horas esse laser para dar um efeito biológico.
Então, apontadores, não vão ter efeitos, né, porque eles têm uma baixíssima potência. Aparelhos em torno de 100 miliwatts são os que são usados em fotobiomodulação. Também não dá para usar aparelhos de potência muito baixa, e os aparelhos de potência alta ficariam para outras áreas médicas ou para outras áreas das nossas atividades, tá? Em odontologia ou em harmonização ou em áreas de saúde, nós vamos ter os dois tipos de aparelhos que podem ser usados. A gente tem os aparelhos de alta potência, que ficam geralmente acima de 1 watts, e os de baixa potência, que ficam em torno de até 0,5 watts. E os intermediários são aparelhos que são considerados de alta potência, mas eles vão ter uns efeitos que a gente não vai discutir aqui agora, é um pouquinho mais complexo de explicar, tá? O que seriam esses lasers mais intermediários, ou que algumas pessoas até chamam de média potência. Os lasers de baixa potência vão existir de várias empresas e com vários elementos que vão receber energia para produzir luz. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um aparelho de hélio neônio que vai produzir uma luz que vai ficar no comprimento de onda em torno de 600. Aqui eu já sei que vai ser uma luz vermelha. E o arseneto de galho, ele vai dar uma luz que vai estar no espectro da infravermelho, porque tem um comprimento de onda maior. E eu posso ter no mesmo aparelho uma ponta que vai gerar, então, uma laser vermelho, e uma outra ponta, que um outro material, vai gerar a luz infravermelha. Como eu posso ter um aparelho que vai ter várias cores, além do vermelho e do infravermelho, que são os tipos de lasers mais encontrados. E esses aparelhos de baixa potência, o ideal é que eles fiquem na forma de 100 miliwatts. Aparelhos abaixo dessa potência vai fazer com que o tempo de aplicação fique muito demorado. Então, 100 miliwatts é o aparelho que a gente deve comprar. Ainda em relação aos aparelhos de lasers e LEDs, a gente vai ter um formato deles de acordo com a área que você vai trabalhar. Ponteiras, né, seriam para áreas intraorais ou para as áreas pontuais, que em harmonização a gente vai preferir usar os clusters, porque eu tenho mais pontos de luz e isso tornaria a aplicação do laser mais acelerada, porque a gente vai estar colocando LEDs ou lasers em mais pontos, né, do que só um ponto aqui da ponteira. E existem máscaras que vão gerar luzes em mais pontos. O que a gente tem que entender é se essa máscara vai ter a mesma potência em cada ponto desse que os clusters. Provavelmente não, porque essas máscaras, para gerar lasers de alta potência, elas teriam um custo, desculpe, de baixa potência, mas com uma potência maior, talvez teriam que ser máscaras com um custo maior. Então, muitas vezes, o tempo de aplicação dessas máscaras ele tem que ser aumentado para que, no final, aquele tecido receba aquela determinada dose de energia que vai ser medida em joules ou joules por centímetro cúbico, quadrado, desculpe. Então, aqui eu tenho um exemplo de um aparelho de uso principalmente odontológico, porque tem uma ponteira para infravermelho, em que existe uma luz vermelha aqui só para mostrar que o aparelho está funcionando, e eu tenho a luz vermelha mais visível. Então, os lasers de baixa potência são aqueles que vão ser usados para fotobiomodulação, que eles não têm efeito térmico, não têm efeito ablativo, mas eles vão gerar efeitos químicos e físicos nos tecidos, sem também gerar efeito biológico que seja mutagênico, porque nós vamos escolher lasers ou amplificações de luzes que fiquem dentro do espectro até o violeta.
né, que são aquelas radiações que não provocam ionização, que não são mutagênicos. Então, LED ou laser terapia vão ser diferentes de acordo com o aparelho. Lembrando, o laser eu tenho uma única cor e eu tenho coerência, né, daquela cor, e eu tenho uma colimação, ela tem uma única direção, os fótons em sintonia no tempo e espaço, e os LEDs, as luzes, elas são mais dispersas, elas estão em várias direções, e não necessariamente eu só tenho um comprimento de onda, embora a gente consiga ver só o comprimento de onda que predomina. Mas os dois tipos, né, eles vão ter atividade, né, em diversas substâncias que são chamadas cromóforos. Então, cromóforo é determinada substância que vai reagir, que vai receber essa energia da luz. E isso é específico para o comprimento de onda daquela luz. O uso do LED ou de laser vai estimular a atividade celular, vai favorecer a liberação de citocinas e de fatores de crescimento e vão estimular a angiogênese. São exemplos, então, exemplos de como a laser ou LED terapia, ou a gente chama de fototerapia, porque eu posso usar laser ou LED, vai levar a um estímulo celular. É importante dividir dois conceitos. Fotobiomodulação é quando eu uso só a energia da luz. E geralmente em harmonização eu quero afetar fibroblastos para induzir a formação de colágeno e matriz extracelular. E existe a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que quem vai reagir com a luz vão ser produtos que vão ser fotossensibilizadores que eu vou aplicar no local para que essa substância reaja com a luz e provoque o aparecimento de radicais livres, que são substâncias que vão ter um efeito antimicrobiano. Então, quando eu uso o laser associado a uma determinada substância, eu vou ter, por exemplo, a possibilidade dessa terapia ser antimicrobiana. E quando eu uso o laser puro de baixa potência para fotobiomodulação, eu estou promovendo efeito nas nossas células, na célula da pessoa em que a gente está aplicando o laser. Então, fotobiomodulação é uma técnica não térmica para ativar e potencializar a atividade celular, gerando efeitos bioquímicos e bioelétricos. Nos efeitos bioquímicos, aumento do ATP mitocondrial, mudança na velocidade da síntese de DNA, aumento de produção de endorfinas e de produção das proteínas. E nos efeitos bioelétricos, a gente tem aumento de permeabilidade da membrana, e nas células que estão alteradas, né, que foram lesionadas, existe uma normalização da atividade funcional dessa membrana celular. Então, a gente vai poder ver com mais detalhes esses efeitos da fotobiomodulação, porque dependendo do comprimento de onda, ou seja, da cor, né? Lembrando que o infravermelho eu não percebo a cor, mas dependendo do comprimento de onda, essa luz vai ter uma ação diferente, tá? Então, aqui a gente vai ter os principais comprimentos de onda que vão gerar, então, efeitos diferentes nos tecidos. Então, esses são as principais luzes ou radiações eletromagnéticas nos aparelhos que vão ser usados em harmonização orofacial. Violeta vai ficar em torno dos 400 nanômetros, luz azul em torno de 470, luz âmbar, que é aí uma junção, né, entre o amarelo e o laranja, eles são chamados de LEDs âmbar, e vão ficar na faixa de 590 nanômetros, ou seja, abaixo dos 600, e em torno de 600 o laser vermelho, e em torno de 800 ou maior do que 800 seriam os lasers infravermelhos. Mas, geralmente, em baixa potência, é usado o laser infravermelho nessa faixa de comprimento de onda de 808.
Isso porque a gente precisa entender que a faixa do infravermelho ela é bem extensa. Por exemplo, a partir de 800 até 10.600 são comprimentos de ondas associados ao infravermelho. Eles têm comportamentos diferentes em relação a, por exemplo, capacidade de penetração no tecido. E aí, isso aqui, eu até o cromóforo que eles atuam. Então, eu vou ter, por exemplo, um comprimento de onda na faixa do infravermelho, quando está próximo dos 800, tem uma penetração boa. Entre 800 e 900 são ondas que conseguem penetrar bem no tecido. O vermelho tem uma penetração menor, o âmbar menor ainda, ou laranja ou amarelo, então a junção dos dois aqui ficou sendo chamado de âmbar. O azul é uma penetração menor ainda, e o violeta ele vai ter uma penetração muito superficial, o que faz com que muitas vezes ele não seja muito utilizado para promover reparo. E aí, vermelho e infravermelho são os comprimentos de onda mais usados, porque vão ter uma penetração nos tecidos e vão poder exercer, então, em uma área mais superficial ou em uma região mais profunda as suas ações. E é por isso que já estou dando a dica aqui, quando a gente quer laser, quando a gente quer um efeito mais superficial, mais epitelial, a gente usa laser vermelho, e quando a gente quer um efeito mais profundo, seja, por exemplo, na parte de reparo de estruturas nervosas, a gente vai procurar, então, ondas que são na faixa do infravermelho. Então, o comprimento de onda, que a gente já discutiu bastante, eles vão influenciar a profundidade da penetração no tecido e vão influenciar qual é a substância que vai reagir com eles. Então, existem cromóforos específicos de acordo com o comprimento de onda da luz que está sendo emitida. Então, cromóforo é a substância que possui elétrons que vão ter a capacidade de energia, de absorver energia ou a luz. Lembra que as luzes têm energia, que a gente está falando em relação aos fótons, né? E pode ser uma parte ou um conjunto de átomos de uma determinada molécula. A gente tem como exemplo de cromóforos a água, a melanina, a hemoglobina, as porfirinas, rodopsinas, citocromos e o próprio ribossomos, que são substâncias que vão então ter esses elétrons que vão reagir com a luz. A gente vai ver na sequência agora, por exemplo, qual é a luz ou qual é a radiação que age nessa rodopsina e onde é que ela está no nosso corpo, tá? Lembrando que a clorofila é, por exemplo, um cromóforo, que vai reagir com a luz azul e vermelha que existe na luz solar, a luz azul e vermelha do espectro eletromagnético que está na luz solar, e é por isso que acontece a fotossíntese, quando ela transforma gás carbônico e água em carboidrato e oxigênio. E agora a gente vem falando dos lasers com seus comprimentos de onda diferentes e qual é a ação deles. Laser infravermelho, ele tem uma capacidade de penetração maior do que o vermelho, do que o azul, tá? E do que as cores intermediárias. E o cromóforo do laser infravermelho é água e rodopsinas para este comprimento de onda. Existe comprimentos de onda do infravermelho que vão ser outros cromóforos, tá? Mas para fotobiomodulação, que é nesse comprimento de onda do 801, na faixa dos 808, a rodopsina é uma substância que está na nossa membrana celular, então vai receber a energia do laser infravermelho. Então, ele atua em tecidos mais profundos, porque penetra mais, vai ativar, no final, o metabolismo celular e a síntese de ATP, aumentando a circulação periférica, favorecendo a drenagem linfática, diminuindo, então, o edema
daquele local, aumentando a permeabilidade celular, né, porque tem uma ação, então, aqui na membrana, promovendo síntese de colágeno, porque vai ter uma alteração, vai promover uma mudança, como a gente viu lá aquele slide do início, que no final tudo gera estímulo para a célula, tanto o laser infravermelho como o vermelho, no final, agindo por cromóforos diferentes, eles acabam estimulando as nossas células. Modula, então, o processo cicatricial, estimula o sistema imunológico, possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias e promove aumento do tônus muscular, porque ele tem uma ação mais profunda. Então, em harmonização, o aumento do tônus muscular faz com que a gente possa utilizar esse recurso para melhorar o tônus dos músculos elevadores da face. Quando a gente falar em aumento do tônus por uma ação de lasers, não é estimular a contração do músculo. O tônus, o músculo está no estado de pré-contração e o músculo ainda estaria em repouso. Então, não é um aumento de contração, é um aumento do tônus muscular que vai melhorar a sustentação da pele, e é lógico que eu devo fazer isso nos músculos que elevam a face, que é frontal e que são os músculos elevadores aqui dessa porção de terço médio, que consegue elevar, então, lábio. Então, frontal e os músculos levantador do lábio superior e asa do nariz, levantador do lábio superior, zigomático menor e zigomático maior, eles vão ser estimulados por lasers para que a gente possa, então, manter esses tecidos mais sustentados, né, pela pele. Na drenagem linfática, a gente viu, então, que os lasers infravermelhos, eles vão ter uma capacidade de estimular a drenagem linfática. Então, quando eu tenho um pós-operatório que eu suspeito de haver risco de edema, eu posso aplicar laser nas principais cadeias, né, de drenagem linfática do rosto, para prevenir ou para diminuir o edema quando o paciente já vem com esse edema. E exemplo, quando se faz cirurgias de harmonização, como a bichectomia. Então, eu vou ter a possibilidade de usar nos pré-auriculares, nos submandibulares, no cervical anterior ou no supraclavicular, para estimular a drenagem linfática do nosso rosto. Uma outra aplicação do laser infravermelho seria a associação com alguns cosméticos. Então, a cosmetologia, entendendo a ação dos lasers, ela hoje produz substâncias de dermocosméticos que tenham determinados ativos que a colocação do laser na pele antes pode favorecer a permeação desses fármacos. Então, alguns produtos recomendam a aplicação do laser antes para que esses produtos sejam melhor absorvidos pela nossa pele. Caso de parestesias, a gente dá, então, como exemplo, a aplicação de laser, né, de baixa potência, no caso infravermelho, em várias regiões do rosto, né, associado aqui à nossa inervação. Então, ramo temporal, zigomático, bucal, mandibular ou cervical, no tratamento das parestesias. Então, essas são as principais aplicações dos lasers infravermelhos, que têm uma ação mais profunda. O laser vermelho não tem uma ação tão profunda quanto o infravermelho, mas ele penetra bem, né? Ele tem capacidade de fazer bioestimulação tecidual. E o cromóforo que ele estimula, o que vai receber energia desse laser, seria a água e o citocromo C. Citocromo C é um produto que existe na mitocôndria, é uma substância que existe na mitocôndria. Então, o laser, ele vai estar sendo... A energia desse laser vermelho vai estar sendo absorvida por células epiteliais e conjuntivas nas mitocôndrias, pode também afetar a hemoglobina na corrente sanguínea, por isso que a gente vai usar o laser vermelho num efeito sistêmico, tá?
A gente pode ter, então, o fato das mitocôndrias absorverem energia e aí vão aumentar o seu ATP, isso aumenta o metabolismo celular, aumenta a angiogênese, favorece a oxigenação, estimula a produção de colágeno 1, diminui a formação de compostos eh, inflamatórios, como prostaglandinas e leucotrienos, tem o efeito analgésico, tem o efeito anti-inflamatório, estimula a fagocidose e diminui o edema. Então, essas são as propriedades do laser que não vão ser só para harmonização. O laser vermelho é uma das técnicas de fotobioestimulação mais usadas em várias áreas da odontologia, da pério à estomatologia, né, por favorecer reparo. Então, citocromo C é uma proteína que está na membrana interna da mitocôndria que vai receber a energia do laser vermelho, porque é o cromóforo do laser vermelho. Então, existem aqui um exemplo, é que quando a gente envelhece, que existe essas alterações mitocondriais, né, o prejuízo dessas funções mitocondriais, isso gera, então, neurodegenerações, exemplo, doença de Alzheimer. Então, até existem teorias de que a aplicação sistêmica de laser vermelho possa favorecer a prevenção de doenças neurodegenerativas, tá? Mas isso aí ficaria sendo uma outra questão. Então, essa fotorrecepção que vai existir em nível mitocondrial vai intensificar o metabolismo respiratório da célula, vai alterar as propriedades eletrofisiológicas da membrana celular, modificando a fisiologia celular, aumentando a síntese de ATP e intensificando a mitose. Essas são as explicações, então, bioquímicas da ação do laser, né, da luz vermelha no nosso tecido. Por que que é laser e não luz? Porque o laser vai ser uma luz amplificada. Então, a energia da luz vermelha vai ser muito pequena e eu preciso ter uma potência maior, porque eu preciso dar uma energia maior para que isso seja realmente significante. Então, eu preciso não usar uma luz vermelha, eu preciso usar o laser para que ele tenha uma intensidade, de uma potência que gere realmente esses efeitos bioquímicos nas células. E os lasers de baixa intensidade, então, de um modo geral, eles são capazes de fazer tudo aquilo que a gente quer em harmonização, que é aumentar a expressão dos fatores de crescimento que existem nas nossas células e nos nossos tecidos. Então, o fator de crescimento de fibroblastos é uma substância extremamente importante para o reparo e para estimular nossas células a produzir colágeno. A gente vai ter uma série de substâncias como o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, porque esse fator de crescimento é liberado por plaquetas e eu vou, por exemplo, usar o PRF para estimular a produção, a liberação desses fatores de crescimento pelas plaquetas que esse fator de crescimento vai afetar fibroblastos. Eu posso fazer o PRF e ainda ativar as minhas células a liberarem essa substância se eu usar laser vermelho. Então, esse produto é um estímulo para a diferenciação de fibroblastos, para favorecer proliferação celular e para produzir mais colágeno e mais produtos da matriz extracelular. E a parte de cosmetologia ou a parte de harmonização, ela procura substâncias que estimulem as nossas células. Então, eu tenho vários fatores de crescimento, por exemplo, que são incorporados em produtos. Fatores de crescimento que ou vão estimular epitélio ou conjuntivo. Tá? Todos esses aqui, eles vão ter ação ou no epitélio, ou em vaso sanguíneo, ou em tecido conjuntivo. E o laser, ele faz um aumento desses fatores de crescimento de uma forma autógena, tá? Sem que seja um produto de laboratório, o composto de laboratório que a nossa pele vai absorver. Na vascularização, o laser de baixa potência aumenta a vasodilatação, que gera um maior aporte
de nutriente, que é essencial para o reparo, assim como favorece a angiogênese, porque aumenta a liberação dos fatores de crescimento endotelial, como a gente está vendo aqui. Nos queratinócitos, a aplicação de laser aumenta o número das células por estimular a mitose e aumenta o tamanho das células epiteliais. Aqui, os aparelhos de laser, por ter uma potência maior do que os LEDs, geraram efeitos melhores. Então, nos fibroblastos, o laser vai intensificar o metabolismo, aumentar a síntese de fator de crescimento, favorecer a captação de vitamina C, que geraria, então, que estaria relacionado com a formação de colágeno, um aumento na formação da hidroxiprolina, o aminoácido relacionado ao colágeno, e aí gera uma maior produção de colágeno. Como ação anti-inflamatória do laser, a gente tem que, quando eu tenho uma inflamação, eu tenho, a inflamação ela ocorre como resposta a uma agressão, e é a inflamação que desencadeia o reparo. O reparo ele vai, de um tecido ele vai acontecer através de proliferação celular e através da produção de matriz extracelular. Quando eu tenho o ATP, né, que é a fonte de energia da célula, o aumento do ATP vai favorecer o reparo, porque tanto estimula a mitose como estimula a produção da matriz extracelular. E quando a gente fala da ação anti-inflamatória do laser, é importante porque as pessoas pensam que ele vai ter um efeito anti-inflamatório e inibir o processo inflamatório, mas, na verdade, ele não chega a inibir, ele só modula a reação inflamatória. Numa pele saudável, o laser não tem efeito anti-inflamatório, então eu posso aplicar com segurança numa pele não inflamada, porque ele não vai ter ação anti-inflamatória danosa, ele apenas controla uma reação inflamatória que exista naquele local. É por isso que eu posso fazer a associação de microagulhamento usando laser antes, tá, do microagulhamento, porque vai potencializar o reparo sem interferir com a reação inflamatória necessária para que o microagulhamento exerça o seu efeito bioestimulador. Então, quem acha estranho a associação de laser e microagulhamento é porque não entendeu essa questão. Então, embora o laser tenha um efeito anti-inflamatório, ele não vai impedir a inflamação resultante do microagulhamento. Ele só vai modular e estimular o reparo, tá, daquela lesão inflamatória que o microagulhamento está causando. Por isso que a gente pode fazer a associação. Laser consegue aumentar o limiar de dor, aumentando a produção de duas substâncias que é a endorfina e a encefalina. A endorfina é algo endógeno que é utilizado que é produzido, né, pelos nossos neurônios, que vão pelos nossos neurônios que vão diminuir depressão e ansiedade, que vão estimular o sistema imunológico e que vão ter uma ação antioxidante e também aliviando a dor. Então, ao aumentar a endorfina e encefalina, a gente tem uma diminuição da dor. A encefalina é um neurotransmissor semelhante à morfina, que é liberada pela hipófise, aliviando a dor. Então, encefalina controla homeostasia, proliferação celular e estresse. Então, o laser vai ter essa ação nessas duas substâncias. Na parte imunológica, o laser de baixa potência favorece a vasodilatação e ativa linfócitos, então, por exemplo, favorecendo fagocitose. Então, aqui a gente vai ter as ações do laser vermelho. Todas essas ações estão associadas ao laser vermelho. E agora a gente passa para uma outra cor, e que geralmente a gente vai ter nos aparelhos no formato de LEDs, tá? Há diferença entre LEDs e lasers, além das propriedades, né, da luz resultante,
em relação ao custo. Aparelhos de lasers, a produção de aparelhos de laser gera custos maiores. Então, alguns aparelhos têm LED e lasers, né, juntos, e aquelas luzes que são mais superficiais, elas vão ser produzidas através dos aparelhos de LEDs. Então, vão ter potências menores, né? O laser vai ter geralmente uma potência maior, o LED vai ter uma potência menor, e o aparelho vai te dizer quanto tempo você deve usar o LED, quanto tempo você deve usar o laser, de acordo com a potência do aparelho, para gerar um efeito nas células, né? Existe, então, o aparelho ele vai te dizer qual é o tempo necessário para aquela luz gerar uma dose de energia que seja capaz de dar um efeito na célula. Então, a quantidade de energia que o nosso corpo recebe, ele está relacionado à potência do laser e o tempo. Se eu tenho aparelhos de menos potência, para chegar àquela dose de energia, eu tenho que aumentar o tempo, tá? Então, os aparelhos eles usam essa relação tempo e potência, que cada aparelho vai te dizer, então, o tempo para ser sugerido. Ou você pode, conhecendo a potência do seu aparelho, escolher o tempo necessário para aplicar aquela luz, né, no formato de LED ou no formato de laser. Então, na maioria dos aparelhos, o âmbar vai existir no formato LED, não é obrigatório. Eu estou citando um aparelho aqui que é o Elite da DMC e que o formato âmbar, né, a luz âmbar, ela vai vir então no formato LED. Que o cromóforo dessa radiação, né, dessa radiação no comprimento de onda 590, que vai gerar, então, essa cor, que é uma mistura do laranja e do amarelo, vai ser o cromóforo deles, vão ser os ribossomos. Então, se a gente lembrar, ribossomos são as organelas que são relacionadas à síntese de proteínas. Ao estimular os ribossomos, estimula-se a formação de colágeno, elastina, pelos fibroblastos. Então, além disso, essa luz ela vai ter uma reação que pode diminuir a glicação do colágeno. Vai haver também a promoção de um aumento da microcirculação e também a luz âmbar pode diminuir edema, tá? Só que lembrando, ela tem uma ação mais superficial ainda do que o laser vermelho. Então, a glicação do colágeno é algo que acontece quando o açúcar se liga a uma proteína. Então, eu posso ter glicação de colágeno e de elastina, em que aquela proteína perde, por exemplo, a elasticidade, o que na pele gera o favorecimento de rugas e de flacidez. E isso é um envelhecimento, tá? Ou isso tem um efeito tão nocivo quanto os radicais livres que envelhecem. Então, LED âmbar pode diminuir a glicação do colágeno. A luz verde tem como cromóforo a melanina e a hemoglobina. A luz verde ela consegue diminuir a ação dos melanócitos. Então, os aparelhos que produzem luz verde, que geralmente vão ser LEDs, elas vão diminuir a formação de melanina, estimular a microcirculação, diminuir edema e aumentar a drenagem linfática. Só que lembrando, muito mais superficial ainda do que o âmbar, bem mais superficial do que o vermelho. Por isso que muitas vezes a gente não vai usar essa cor para ter efeitos mais profundos, mas pode usar para ter efeito bem superficial em nível de melanócito. A mesma coisa a luz azul. A luz azul vai ter uma ação muito superficial. E o cromóforo da luz azul é a porfirina, que existe no nosso tecido, mas que existe também no micro-organismo, né? O nome mais antigo e o nome mais atual do micro-organismo relacionado à acne. Então, quando eu tenho uma pele contaminada que está cheia de acne, principalmente acne em formato ativo, a luz azul ela favorece o tratamento de acne ao ter uma ação direta nesses micro-organismos.
A luz azul também promove reações que favorecem a hidratação do tecido. E aí, como a gente já falou, além da ação bactericida, tem também uma ação antifúngica na nossa pele. Mas não tem um efeito bioestimulador de colágeno de uma forma significante. Tá? Por quê? Porque não tem um cromóforo que haja nos fibroblastos e porque a ação dessa luz é muito, muito superficial. Então, o mecanismo de hidratação do LED azul, e aí qual é a justificativa para usar o LED azul em harmonização? É potencializar um preenchimento, por exemplo. Fazer com que a pele fique com mais água, porque a porfirina vai liberar elétrons, que a água oxigenada que existe na nossa pele vai absorver, que vai gerar uma quebra dela em água e oxigênio. Então, existe um mecanismo de hidratação da nossa pele com LED azul, e em harmonização se promove essa hidratação para fins de melhoria de aspecto superficial, ou quando se quer, por exemplo, potencializar a ação de skin boosters e de ácidos hialurônicos para absorver mais água, tá? Então, tem uma forma de se hidratar mais a pele utilizando a cor azul. E a cor violeta, que ficaria na faixa dos 400 nanômetros, tem como cromóforo a oxihemoglobina e flavoproteínas. Tem também a possibilidade de favorecer o metabolismo celular, de promover maior oxigenação, de estimular a lipólise, aumentar também a hidratação e também vai ter um efeito sobre anaeróbios. Qual é o problema dessa luz? É o efeito muito, muito superficial que ela tem, tá? Então, a gente acaba tendo laser infravermelho, laser vermelho, laser e LED âmbar como os três principais, porque tem uma ação um pouco mais profunda. O LED âmbar vai ter uma ação direta nos ribossomos, e o LED azul e o LED violeta como técnicas complementares, né? Principalmente o LED azul. Uma outra justificativa importante para a laser terapia seria o seu efeito sistêmico. Quando existe a irradiação do laser, né, dessa luz que não vai causar danos aos nossos tecidos, pelo contrário, e quando a gente faz, então, a técnica de irradiar com laser o nosso sangue. Chama-se, então, a técnica ILIB, que seria uma irradiação intravascular através do laser do nosso sangue, do sangue que ficaria dentro do vaso sanguíneo. Então, essa laser terapia sistêmica, que também pode receber o nome de fotohemoterapia ou terapia anti-aging, a grande vantagem é que não vai ter um efeito só local, vai ter um efeito mais sistêmico, porque ao irradiar o nosso sangue, você vai estar promovendo uma ação antioxidante no corpo todo e não só no tecido em que o laser vai estar sendo aplicado. Então, é um antioxidante vascular, aumenta a saturação de oxigênio no nosso corpo, estimula o sistema imunológico, aumenta o limiar de dor, estimula o reparo de um modo geral e diminui os efeitos do envelhecimento de um modo geral e sistêmico. Então, aumenta a oxidação, aumenta encefalinas, e a gente pode usar essa técnica para outras condições, né, que não estejam associadas à harmonização, como também dentro da harmonização, você fazer terapia sistêmica faz bem, porque a pele envelhecida, ela reflete também o corpo da pessoa. O envelhecimento sistêmico afeta também a nossa pele do rosto, não é algo isolado, não é só a luz solar que afeta só o rosto e a gente envelhece só o rosto. A gente envelhece no corpo todo e o efeito, né, a parte sistêmica, ela é também refletida no envelhecimento do rosto. Então, a fototerapia sistêmica pode ser usada para fins de favorecer, de um modo geral, o nosso corpo, inclusive o nosso rosto, pode ser utilizado para a área médica
ou odontológica para favorecer a parte imunológica, por exemplo, do indivíduo. Na época do Covid, a técnica foi utilizada para estimular, né, para favorecer a parte imunológica das pessoas. Então, ao favorecer o sistema imunológico, previne patologias como diabetes e e doenças cardiovasculares, porque aumenta a produção de uma enzima de modo sistêmico, né, que essa enzima chama-se superóxido de dismutase, e é uma enzima que tem a capacidade de ser antioxidante. Então, sistemicamente, a gente diminui os radicais livres que estão no nosso corpo de um modo geral. A aplicação vai ser na artéria do braço, na artéria radial, e existe, então, um efeito anti-inflamatório e um aumento da circulação sanguínea quando a gente faz essa técnica ILIB. Que na literatura existe alguns protocolos. O grande problema da técnica ILIB é porque você precisa usar durante um bom tempo e por vários dias consecutivos o aparelho de laser no braço da pessoa. Então, para fazer um protocolo desse em nível de clínica, ele é complicado. A adesão do paciente, né? Existem, então, os protocolos de 30 minutos por 10 dias consecutivos, ou de 60 minutos por 10 dias, né, a cada 2 dias, ou 15 minutos por 5 dias consecutivos, porque não existe um consenso ainda sobre qual é a melhor forma de fazer o procedimento. Então, existe esses protocolos que aí suspende por 10 dias, repete o procedimento, ou suspende por 20 dias para repetir o procedimento, ou faz repetições a cada 4 meses. Então, a grande questão ainda dessa técnica é estabelecer o protocolo ideal. Tá? Então, se o paciente tiver esse aparelho, fica mais fácil, porque esse é um aparelho específico, então, para colocar para irradiar, para que a pessoa faça essa autoirradiação, colocando o aparelho que aqui está sendo comercializado com o nome de ELIB, né? Mas é a técnica ELIB, e fica o aparelho jogando então o laser vermelho no, no sangue da pessoa pelo tempo determinado. E aí dá sim para se fazer, então, protocolos que sejam de mais tempo, tá? Por, por mais dias consecutivos. E essa, então, é a enzima superóxido dismutase, que converte o superóxido em peróxido de oxigênio e oxigênio, e que fica extremamente aumentada no nosso corpo quando a gente faz essa técnica de radiação com laser no sangue. Exemplo de como a gente pode aplicar a fototerapia em harmonização seria esse, mas a gente tem vários outros protocolos que podem ser então usados, tá? Com laser infravermelho, vermelho ou âmbar principalmente. Então aqui está um exemplo. Eu posso, antes de fazer o microagulhamento e o peeling, fazer a laser terapia. Como é que a gente vai fazer? Eu vou aplicar a LED azul, que vai descontaminar o rosto, que vai favorecer a hidratação. Vou aplicar o laser vermelho junto com LED âmbar para ter ação nas células, né, de estímulo às células, aqui especificamente nos ribossomos e aqui em nível mitocondrial. Vou fazer o microagulhamento com ativos, com as células já estimuladas, e vou fazer, depois do microagulhamento, o peeling de selamento, que é uma técnica convencional para quem já faz essa parte de peelings e microagulhamentos. Então, a colocação de laser antes de bioestimulação pode favorecer o resultado. E aí, o laser vermelho e LED âmbar pode ser usado previamente aos procedimentos de bioestimulação, seja com fios, seja com injetáveis.
E o laser infravermelho pode ser usado posteriormente a esses procedimentos para promover, por exemplo, mais conforto e diminuição de edema. Em harmonização, a gente pode então concluir que a fototerapia, seja com LED, seja com lasers, vão promover bioestimulação na pele, na epiderme ou na derme, que são os tecidos que compõem a nossa pele, vão diminuir sinais de envelhecimento, promove hidratação da pele, favorece metabolização da gordura facial, diminui a contaminação da face por bactérias e vírus e aumenta o tônus muscular em áreas específicas, né? De preferência que a gente aplique, então, nos músculos elevadores. A vantagem é que é um procedimento não invasivo, indolor e que não tem efeitos colaterais, a não ser que você exagere muito a dose, tá? Que você ultrapasse demais a dose padrão de energia para ser aplicada nessas células. Tem princípios biológicos e tem princípios técnicos já bem estabelecidos de como você usar os aparelhos. Pode ser associada a outras técnicas de harmonização, desde peelings aos procedimentos de bioestimulação, aos procedimentos de preenchimento, aos procedimentos cirúrgicos. Então, praticamente todas as áreas de atuação da harmonização vão se beneficiar do laser e tem pouquíssimas contraindicações, porque a laser terapia de baixa potência, ela não gera calor, né? Ela não gera efeitos danosos térmicos. E ela também não gera processo inflamatório, pelo contrário, ela modula o processo inflamatório. LED e laser terapia são procedimentos de estímulos às células sem ser por reações inflamatórias. Então, podem ser indicados em pessoas que têm qualquer tipo de comprometimento imunológico, porque, ao agir também de uma forma antioxidante, favorece o indivíduo, de um modo geral. Então, a gente encerra aqui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, pode dar um like na aula, pode também seguir aqui o canal para que vocês recebam as notificações de outros vídeos que a gente vai estar produzindo, tanto ainda sobre laser, mas também sobre outros assuntos relacionados à harmonização. Então, eu deixo aqui vocês com boa noite e até outra aula, outro vídeo.